Olá, estamos começando mais um programa Iguais a Você. Na verdade, nós vamos fazer a continuação do programa da semana passada. Nós estamos falando sobre suicídio. Como você pode entender o suicídio? Mitos e verdades. Quais as causas orgânicas? Fique com a gente que o programa está começando. Muito bem, estamos aqui com o programa Iguais a Você. Na verdade, nós estamos fazendo uma continuação do programa da semana passada. Estamos falando sobre o suicídio, um assunto que necessita de orientações para você que já passou por isso ou para você que de repente está pensando sobre isso. Comigo aqui, para continuar esse assunto, a nossa psiquiatra, que eu gosto demais da participação dela, a doutora Cirlei Chagas. Obrigada. Tudo bom? Tudo bom, Angélica. Também adoro estar aqui com vocês. Maravilhoso. Que Obrigada. bom, um prazer, tá? Também comigo aqui, Gabriel. Olá. Que é o nosso jornalista, também é o nosso músico, nosso compositor. O Gabriel, eu gosto demais que ele sempre participa aqui, dá boas ideias também, boa participação. E também o Pedro, que é o meu teólogo, que sempre traz uma palavra, né? O que a Bíblia fala sobre o assunto, sempre reforçando o lado bom da vida. Muito bem, quero dizer para você também que é a mulher, que você pode estar participando de um programa que vai começar sobre Mente Feliz, Corpo Saudável. É um programa semanal, encontro semanal, grupo, né, de mulheres que querem ganhar peso, perder peso ou manter o peso. Vai ter profissionais, nutricionista, esteticista, acompanhando vocês durante 2 meses, 8 semanas. Então, entre em contato nesse número que está aparecendo aí para você ter mais informações e também fazer sua inscrição. Muito bem, vamos continuar com o assunto da semana passada, falando sobre suicídio. A doutora Cirlei é psiquiatra e ela está ajudando muito, trazendo dicas para ajudar, né, para aquelas pessoas que estão pensando em tirar a vida, achando que a vida não tem mais sentido, para aquelas que já passaram por isso, perdeu alguém querido, né, que tirou a própria vida. Mas antes eu queria só dizer que o Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. É um número muito grande de pessoas que tiram a própria vida. A cada dia, no Brasil, de 30 a 32 pessoas tiram a sua própria vida. No mundo, a cada 40 segundos, alguém tira a vida. Então, é um número alarmante. E a gente também falou no programa passado que uma pessoa que tira a própria vida, na verdade, ela deixa mais 6 sofrendo pela perda dela. Então, a pessoa pensa que morreu... Né? Diretamente. Ela pensa assim, tirei... O restante é familiar, é parente, é igreja, é comunidade. Uma pessoa que tira a própria vida pensa assim, tirei minha vida, acabei com o meu sofrimento, acabei com a minha dor. Mas, na verdade, continua a dor na vida de outras pessoas, não é isso? As outras pessoas ficam com essa mensagem, né? De que se resolve os problemas da vida morrendo. Isso é perigoso. Isso é ruim. Para você que precisa de ajuda, de repente está precisando de um aconselhamento, desabafar, você pode ligar no 188, eles têm lá uma equipe que fica 24 horas para te ouvir, para te auxiliar e para te ajudar. De repente você não quer se abrir com o pai, com a mãe, com alguém, mas você pode ligar no 180. Doutora Cirlei, mitos e verdades sobre o suicídio. Eu tenho aqui que diz que é mito. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. É isso mesmo? Então, isso é uma coisa bem complicada, porque é uma outra coisa influenciada às vezes por meios de comunicação. Por que você vai ficar sofrendo? Por que você vai ficar tentando suicídio de maneiras às vezes diversas e sofrendo? Deveria existir centros especializados para facilitar o suicídio, né? Existe um filme, que o Gabriel até que me lembrou o nome, Como Eu Era Antes de Você, né? Que o moço ele fica tetraplégico, né, não mexe os braços e nem as pernas, e ele faz de tudo para recuperar, ele faz de tudo para a vida dele se adaptar. Aí ele começa a tentar suicídio de maneiras bem complicadas, se machucando, e os pais dele decidem, junto com ele, na história do filme, que ele seria levado para a Suíça, num centro de eutanásia, com todo, né, porque assim seria mais fácil ele morrer.
seria mais fácil essa morte dele, mas não é assim. Se isso aconteceu, é porque a pessoa precisa passar por isso. A vida a gente tem que entender como uma oportunidade única. Né? A gente sabe que tem outros pensamentos, né? Mas para a gente viver bem, entenda como se essa fosse a tua única oportunidade de estar aqui aprendendo, procurando ter boas relações afetivas. E se você tiver dificuldades, enfrenta. Falei isso no programa anterior, estou falando de novo. Enfrenta do jeito que tiver que enfrentar, da melhor maneira possível, né? Às vezes tendo que fazer coisas que você não gostaria, que você acha que você está sendo humilhado, que você não é assim, você tem o teu orgulho próprio, mas às vezes a gente precisa procurar ajuda, precisa aprender a pedir, precisa ser humilde, precisa aceitar que às vezes nós somos derrotados, precisa aceitar que nem sempre a gente está certo, né? Que ganha, né? Você procura não ser às vezes muito partidário com as coisas. A pessoa, hoje em dia o Brasil está muito polarizado, quase que em todos os sentidos, em termos de esportes, em termos políticos, em termos religiosos. E às vezes as pessoas arrastam isso para a própria vida também. Não, né? nas vidas pessoais, nas relações familiares, nos amigos. E a gente está perdendo também, doutor, esse senso de coletividade, da importância do outro. Da né? empatia. Quando eu tiro o foco de mim mesmo, eu vejo, poxa, amor igual próprio, eu tenho né? esposa, eu tenho os filhos, eu tenho você como amiga que fiz agora, estou indo para um novo lugar, lá eu vou ter pessoas boas, né? Eu tenho os parentes que ficaram distantes, eu tenho pais que me orientaram, eu tenho avós que cuidaram de mim, eu trago toda essa bagagem e as pessoas estão esquecendo desse aspecto. Das relações afetivas, Exato. da ternura, né? Então, quando a Silvia Angélica falou sobre mitos e verdade, cuidado, gente, com essa história, a vida tá ruim, mas eu vou dar um jeito nela que vai melhorar. Não, não é assim. A gente passa nessa vida pelo que a gente precisar passar, da maneira mais humilde possível, com sabedoria. E uma coisa é certa, a mensagem da luz chega para todos. Alguns seguram, a outros deixam escapar. É, até mesmo porque a pessoa fala assim, eu tenho um livre-arbítrio e vou tirar minha vida. Não, uma pessoa que está de bem, que não tem problema mental, não está passando por... Não pensa em tirar a vida. O problema mental, como a gente falou no programa anterior, são delírios persecutórios, alucinações auditivas. Esse não seria nenhum suicídio, realmente uma doença, Uma né? doença, porque uma pessoa que não está passando por nada, ela não pensa em tirar a vida. E que pode, doutora, e deve ser tratado. Né? Precisa se reconhecer. Pô, eu estou doente, eu preciso do profissional, eu preciso do tratamento. E olha, coisa linda, Deus deu para nós, isso é importante também a gente falar, né, Gabriel? Deus deu para nós profissionais diversos para nos orientar. Eu preciso do terapeuta, eu preciso do psiquiatra, eu preciso do psicólogo. Pô, para isso que Deus deu essa diversidade de talentos para que a gente pudesse aliviar esse sofrimento humano. Você tem a parte espiritual, porque nós somos um todo. Isso aqui é importante, Angélica, lembrar, né? O ser humano é um todo, é a parte física, é mental, tem o psique, tem o lado espiritual, tem o lado relacional, tem o lado social, tem a diversão. Olha que nós somos um todo, né? E eu acho que é isso, doutora, que está faltando as pessoas entenderem e aprenderem também sobre isso. E dentro disso tudo, as pessoas acabam que não estão conseguindo achar o equilíbrio dentro de si mesmo. Estão vivendo de extremos, né? Ou estou num pico de felicidade, ou estou muito triste. Lá na fossa, ou estou super bem, estou por cima, ou estou por baixo. Vou estar bem quando eu estiver naquela festa, com aquela música eletrônica, movida a drogas. O que é isso da felicidade? Ou seja, são os picos, né? A doutora falou no outro programa disso, relacionado às drogas também. Ou seja, a busca pelo êxtase, pelo prazer. A gente não vive só de prazer, a vida não é só de momentos bons, só de euforia o tempo inteiro, e nem também da famosa, estão usando a expressão aí, né, que até tema de música, sofrência. Nossa vida não tem que ser a fossa também, só tudo que deu errado e vamos curtir aqui o momento ruim. Nossa vida é uma vida de equilíbrio, exatamente porque às vezes a gente está em um lugar e às vezes está em outro. Tem momentos bons e tem ruins, mas a gente não pode se deixar abalar de aceitar e encarnar aquilo que o momento, a palavra já diz, o momento, ele é momentâneo, é aquilo que você está passando naquela situação, não é para você internalizar aquilo para sempre. O presente, né? O viver bem é você estar olhando para o presente, estar vivenciando esse momento. Você pode planejar o futuro, mas não pode preocupar. Quando você se preocupar, procure, na verdade, se ocupar, se ocupe com orações,
se ocupe com fazendo boas ações para que tudo mude. Gente, é incrível, eu sou psiquiatra, antes de fazer a residência de psiquiatria eu fiz clínica médica, então eu estudei bem a parte orgânica das doenças, eu procuro relacionar a psiquiatria bem dentro da medicina e não deixar como uma ciência isolada, como na verdade as faculdades de medicina, a maioria fez isso, deixou a psiquiatria como algo isolado, não é. Uma coisa de suicídio importante, que eu fiz questão de estar aqui com esse pessoal, que é uma delícia estar aqui gravando a entrevista com eles, a energia é muito boa, o positivismo, a boa vontade, assim, algo que acaba movendo a gente, assim, para realmente querer estar estudando mais, querer estar aprendendo, passar uma mensagem boa. Mas uma coisa importante é que suicídio também, ele pode ter causas orgânicas. Muitas pessoas que entram em depressão, em desânimo, eu não quero assim, de repente alarmar e todo mundo que está com desânimo pensar que vai estar com essa doença. Mas hoje em dia está ficando cada vez mais frequente casos de encefalite. Né? Eu tenho trabalhado no Hospital Santa Lúcia, até junto com um infectologista, o Dr. Tadeu, a gente tem acompanhado pacientes que chegam com ideia suicida, desânimo, vertigens, dores de cabeça, uma confusão mental, a vida desorganizando, passam por muitos outros profissionais, neurologistas, psiquiatras, e fica como assim, está entrando num transtorno psicótico agudo. Ah, não, é só uma depressão com sintomas psicóticos. A realização de exames tem nos esclarecido doenças virais, como encefalite viral, encefalite por neurotoxoplasmose. A imunidade das pessoas vem caindo com o tempo e essas doenças vêm se manifestando novamente. A imunidade está caindo por quê? Cada vez mais alimentos errados, alimentos industrializados. Cuidado. Né? E mesmo alimento natural, a gente sabe que mesmo os veganos não vão fugir dos agrotóxicos. Né? Então, quanto mais a gente voltasse aquele cultivo de vida do alimento natural, aí estaria realmente a felicidade. Você teria uma alimentação vegana, natural. Outra coisa que causa muito problema é se as pessoas estão consumindo muito derivados animais. Tome muito cuidado, não vem muito ao caso, mas eu tenho que falar. Pode falar. Gente, leite não é alimento, né? Cuidado com isso, né? Já com muitas nutricionistas que eu tenho conversado, que aprenderam de uma forma, estudando diferente, porque intolerância à lactose, na verdade, leite não é um alimento muito natural para nós. Leite é um derivado animal. Aquela cor branca, aquilo não é cálcio, aquilo é gordura, né? É um alimento extremamente gorduroso que a gente, em idosos no Santa Lúcia com depressão, fazendo tomografia, a gente vê muita ateromatose nas carótidas, né? Arteriosclerose, são todas placas de gorduras que vão formando. A maior causa de aumento de colesterol é leite. Mas assim, vamos esclarecer, porque agora eu não estou falando sozinha, eu falo com mais coragem. A medicina não está caminhando para o lado das pessoas terem saúde. A medicalização intensa cria mais doenças. Né? E as pessoas vão sentindo isso cada vez mais. Está colocando muito médico. Nós precisamos voltar. Então, como eu já sei que tem outros colegas que já descobriram, já está publicando, nós temos que voltar para a homeopatia, doenças naturais. Aí tem aqueles que vão fazer ironias. Ah, quero ver você curar uma apendicite com homeopatia. Não, cada coisa no seu lugar. A cirurgia tem seu espaço. Cirurgia tem seu espaço. A psiquiatria medicamentosa, a indústria farmacêutica tem seu espaço, mas não é um espaço tão grande que a pessoa vai ficar anos tomando remédios, né? Hoje já se sabe que os tarja preta, os benzodiazepínicos, é também uma forma de suicídio. Eles também é uma forma de causa de suicídio, porque causa muita dependência como droga, e quanto mais toma Lexotan, Lorazepam, os benzodiazepínicos é clonazepam, clobazam, cloxazolam, bromazepam, diazepam, esses medicamentos em excesso, mas mesmo o uso contínuo por anos, eles vão deixando as pessoas mais ansiosas. Vocês podem perceber que pessoas idosas que estão anos tomando remédios tarja preta, você não consegue conversar com elas, como a gente está dando entrevista, elas te interrompem, porque elas têm muito problema de memória. Então elas vão ouvir, mas elas têm que falar o que elas pensam, tadinhas. Então é uma coisa assim que a gente fica um pouco penalizado, porque a pessoa não encontra seu espaço de comunicação, porque ela está com muito prejuízo, que a gente chama cognitivo, ela está mais ansiosa. Esses remédios não melhoram ninguém, eles pioram as pessoas, né? Com o tempo, mas eles têm seu espaço de uso. É um período curto, em algumas situações, quando necessário. Mas essa medicalização, elas também baixam a imunidade, pode estar levando a processos cerebrais inflamatórios, que a gente chama de encefalites. A gente tem
conseguindo confirmar alguns diagnósticos. Eu fiquei um pouco surpresa, mas assim, com o tempo a gente vai, de certa forma, se encorajando a a realização de mais exames. Esses exames são um pouco invasivos, né? O exame de líquor é o líquido colhido na espinha para diagnóstico de meningite. Meningite não é difícil diagnosticar até pelos sintomas físicos, da rigidez de nuca, dá vômitos, dá muita dor de cabeça, febre alta. Encefalite já é uma manifestação diferente. Encefalite, encéfalo é cérebro, um processo inflamatório cerebral. Entendi. Mas assim, como eu disse, eu não quero alarmar, não é porque a pessoa tem desânimo que vai ter isso. São alguns casos, né, que vem estudando, que a gente pretende continuar cada vez fazendo mais diagnóstico. Ok, nós vamos ter que fazer um intervalo, mas nós voltamos rapidinho para continuar esse assunto. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Iguais a Você, continuando o assunto do programa passado sobre suicídio, mitos e verdades, como você pode, na verdade, ajudar quem está precisando. Antes de continuar o assunto, eu quero mostrar para vocês essa revista aqui, ó, é o Nosso Amiguinho. Você que é pai, você que educa, você tem aqui um aliado, uma revista a seu favor. Então, entre em contato, acesse aí o site e adquira essa revista, ela é anual, ela tem 62 anos já no mercado, é uma revista que vai ajudar muito na educação do seu filho, ok? Revista Nosso Amiguinho. Doutora Cirlei, vamos continuar aqui para a gente fechar esse assunto, mitos e verdades, sobre o suicídio. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, ela terá risco de suicídio para o resto da vida? Isso é mito? Não, não é mito. Pessoas que tentam muito suicídio, muitas tentativas, eu até acho muito triste uma coisa assim, que a gente vê de muitos profissionais das diversas áreas da saúde, fazer ironias, ficar fazendo brincadeiras, né? Ah, mas tá bom, deixa pra Cirlei, que ela é boazinha, ela vai cuidar de você direito. Não é assim, tem muito isso, né? Mas olha, a pessoa que tenta suicídio várias vezes, uma hora ela pode conseguir sim. Agora, gente, não é que essa pessoa vai ter que ser o centro das atenções. A gente sabe que ela está num processo de vitimização, de carência, de sentimentos, de ser desaprovada e de ser rejeitada pela vida, né? Esses sintomas são normalmente os predominantes. É a rejeição, a carência, a desaprovação. Aí vem também junto a tristeza, muitas vezes o medo da vida e muitas vezes muita raiva. Ela tem raiva, então ela não consegue resolver a raiva, não consegue conversar com as pessoas, ela se sente muito julgada, está condicionada a se sentir julgada, criticada, ela não resolve a vida, ela fica com medo de morrer mesmo, fica naquele processo de vitimização para chamar atenção, porque ela está carente, a forma que ela encontra de ainda avisar para as pessoas que ela não está bem, todo mundo vai ficando cada vez com mais raiva, diz, você tentou suicídio, por que já não morreu? Muito perigoso falar isso, porque uma hora consegue sim. O que a gente faz para que isso não aconteça? Não é que a gente vai ter que ficar vigiando o tempo todo, a gente vai ter que conversar seriamente com a pessoa, que isso que ela está fazendo vai deixar uma mensagem muito triste, outras pessoas da família vão adquirir essa forma de comportamento e achar que também vão ter que ficar tentando suicídio para conseguir a atenção dos outros. Não, essa pessoa vai ter que aprender a andar, vai ter que aprender a caminhar com a vida. Então a gente vai ensiná-la a dar alguns passos. Aí vai depender dela querer ou não, né? E esses passos? Esses passos sempre é assim, ó, é voltado para o bem-estar da vida, que eu vejo assim, famílias muito boas, a Silvia Angélica até pode estar falando sobre isso, que ela é uma pessoa que tem um bom humor, uma pessoa muito agradável de conversar. Esses passos a gente realmente tem que conciliar, né? Falamos um pouco anteriormente de boa alimentação. A alimentação, quanto mais natural, quanto mais ela vem da terra. Né? A alimentação, ela vem da mãe, leite materno e da mãe terra. É isso, né? Esquece um pouco produtos industrializados. Pelo amor de Deus, não faça uso da bebida alcoólica como uma coisa de rotina na sua vida. Também bebida alcoólica só piora a vida das pessoas. No Brasil é muito popularizado o uso. Mas tem outros países que é Estados Unidos. Vamos pensar em nós, né? Que a gente não dá conta de saber muito o que está acontecendo no exterior. Então, assim, ó, muita popularização. Bebida alcoólica, quando que se usa, não usa. Para quê? Né? Vamos aprender a viver. Então mas é importante que nesse momento vai divertir, vai pensar que está divertido. É um momento só de prazer e depois você vai colher consequências. Depois colhe as consequências, tudo
piora, o organismo piora, a mente piora, o estado emocional piora. Para as famílias, as crianças que veem os pais bebendo, isso é a pior coisa que tem. Os pais não imaginam o tanto que é triste para uma criança que vê os pais se alcoolizando. Isso leva a criança a não ter muita motivação para a escola, ela tem um medo, ela tem uma ansiedade, é a causa de muitos adolescentes que têm transtornos do pânico. Muitos vêm de alcoolismo dos pais. São as inseguranças, as né, inseguranças, que comete. Né? E outras inseguranças. E vai levando isso também ao suicídio. A pessoa pensar em tirar a vida porque vai perdendo o sentido. Perde o sentido, porque o pai e a mãe ficam lá bebendo, ele não está se... A pessoa que usa bebida alcoólica, ela não tem um bom estado de alerta para ter uma percepção boa do que acontece no seu dia a dia. Né? Para você ter uma boa percepção, atenção, motivação, disposição, você tem obrigatoriamente que ter boa alimentação. Quem fica se envenenando, fica mais irritado, não dorme bem, envelhece mais rápido. Não tem controle, não tem pensamentos, né? Não agora consegue se controlar. Não consegue se controlar. Tem vários vídeos divulgando de pessoas que se arrependem de ter passado a vida tomando refrigerantes. Refrigerante causa diabetes. E diabetes é a doença mais moderna, veio dessa alimentação errada. Ai, mas eu gosto, gente, não tem esse gosto. Eu gosto. Eu acho tão engraçado quando as pessoas falam isso no consultório. Mas isso daí é inhame, como que é? Batata doce? Não, isso eu não gosto. Você pode até não gostar, mas você tem que comer você pode ter preferência por alguns alimentos. Eu prefiro, sei lá, esse mas comer o que é bom para a saúde é essencial. Precisa comer, né? Tem que aprender a comer. Estilo de vida saudável. Né? E os pais comendo bem, uma hora os filhos vão aprendendo a se alimentar melhor. E é de pequeno que vai aprendendo, né? As pessoas, então, que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar atenção. É um mito? Porque a pessoa nem sempre todo mundo está querendo se matar para chamar atenção. É porque realmente está querendo tirar a dor. É o que a gente falou da informação. Ela tanto vai falando que uma hora, né? E uma pessoa que se sentia, de repente, deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte, ela passa a se sentir bem, normalmente significa que o problema já passou? A pessoa vai construindo a saúde e a felicidade, tudo é construção. Até nas relações de família, casais, né? Essa coisa dá muita paixão, a gente sabe que acaba, mas tudo a gente constrói, o amor, o carinho, os cuidados uns com os outros, né? É muito importante pensar no casamento, que a pessoa fala assim, que ela quer alguém perfeito, que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você que tem que pensar se você está sendo bom para o outro. Perfeição, na verdade, não existe, né? A gente tem que procurar. Muitas pessoas entram em ansiedade, depressão e fica achando que a vida não vale a pena a dois, porque espera uma perfeição do outro que não existe, porque se olhar você não é perfeito, eu não sou perfeito. A gente tenta ajudar a gente procura ser o melhor possível e tratar o outro o melhor possível, né? Mas perfeição não existe. Outra coisa também, mito, quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Depende de como ele está cuidando da vida dele. Se ele está gostando mais do seu trabalho, ele estava numa empresa fazendo um trabalho que não gosta. É muito triste a pessoa que está fazendo um trabalho que não gosta de jeito nenhum. É normal a gente ter problemas no nosso trabalho. E a gente não pode enxergar os problemas do nosso trabalho como uma coisa negativa. Né? Ter problemas faz parte do dia. A resolução desses problemas vai nos conduzir para uma realidade melhor. E ter problema também não é uma realidade negativa, faz parte. Isso pode ser algo que vai te motivar a um dia ter uma vida melhor, vamos encarar as coisas de uma maneira mais positiva. Esse positivismo é uma coisa que muitas vezes a gente vai formando, a gente vai construindo, não valorizando o negativo, a gente estudando boas palavras. Muita gente critica livros de autoajuda, não tem que criticar o livro de autoajuda, alguma coisa você vai tirar de bom, né? Tem realmente um significado muito importante na vida das pessoas. Augusto Cury, né? Outros, o livro fundamental é a Bíblia, né? A Bíblia lida com cuidado em estudos bíblicos, uma interpretação correta. Não sei se tem a correta, né, pastor? Porque, sim, uma interpretação adequada. Uma interpretação adequada, né? Porque as pessoas às vezes leem trechos e já faz aquele trecho, gente. Não é só esse versículo, não é só esse capítulo da Bíblia. Vamos ler num contexto, né? Então, doutora Cirlei, para a gente fechar, e você, Pedro, já fechar esse assunto para nós com a parte da Bíblia. É uma pessoa que está pensando em se matar, tem cura, tem jeito, sim, ela pode sair desse estágio. Claro que sim. Tudo tem solução. Tudo é mito. Até o problema das drogas, lógico que pode sarar. Se ele quiser. Né? Isso tem que ter força de vontade, aceitação de ajuda, em busca de ajuda. Tem que fazer uma caminhada. E fazer a parte dele. Muito bom. Caminhada. Você vai construindo a saúde, melhorando o teu dia a dia, as tuas relações. Se puder Quer falar deixar uma coisa última dica? Última dica.
pessoal valoriza mais as relações afetivas e a ternura, os laços afetivos. Vamos criticar menos as formas de relacionamento afetivo, mas principalmente no sentido de que parece que muitas vezes a felicidade está em outro lugar. A gente vê hoje as pessoas buscando muito ir para outro país, pessoas de outro país vindo para cá, não sabem onde se encontra. A felicidade, ela está em a gente conseguir harmonizar nossas relações afetivas. A gente vive no lugar que a gente está, né? No lugar que a gente está. Às vezes por um motivo, né? Às vezes as pessoas mudam pelo trabalho, tem que adequar a situação. Não significa que não é para mudar, não é para ir para outro lugar. Mas não fantasia muito de que aquele país é rico, é desenvolvido, lá eu vou ser feliz. Cuidado. Né? Não é bem onde assim. tem ser humano, tem problema e tem desafios, não é isso? É isso. Muito bom. Pedro, para a gente fechar então a Bíblia, o que você pode deixar para nós sobre esse assunto, para as pessoas se sentirem melhores, mais felizes? Tá. É interessante a gente saber esse formato, né? A Bíblia tem sim respostas e situações para isso. E existe um mandamento, Angélica e doutora Cirlei, que diz assim: não matarás. É uma ordem, ela está num processo, claro que Deus está dando um imperativo para a gente, né? Não matarás. Então, quando a Bíblia menciona não matarás, ele está falando não matarás nem os outros e nem a mim mesmo. Então, essa é uma ordem de Deus. E aí a gente precisa entender por que Deus deu essa ordem. Primeiro passo é que Deus é o autor da vida, só Ele tem. O fôlego de vida foi dado por Deus ao ser humano. Esse fôlego de vida, só Deus pode tirá-lo. E isso é interessante. Eu não tenho uma autorização minha mesmo de dizer, não, eu vou tirar a minha própria vida. Então, só Deus tem essa autorização. Quando eu vejo que, por causa das situações, como a doutora Cirlei falou, uma situação financeira, uma situação afetiva, isso, aquilo, quando ela me tira esse ponto, então daí eu estou tendo um problema. Eu estou passando por cima da autorização de Deus para então eu querer ser dono da minha própria vida, da minha própria existência, ou então não, eu vou eliminar a minha existência. Então, agora, vamos lá. A Bíblia tem casos, Angélica, de pessoas, de grandes heróis que se sentiram tristes, deprimidos e tiveram problemas. Elias, por exemplo, após vencer 400 profetas de Baal, que era um aspecto de adoração, ele se sentiu triste, ele se sentiu deprimido e, inclusive, ele pediu a morte. Quando é que a gente pede a morte? A gente pede a morte como último estágio. Então, isso aqui agora tem uma outra situação que alguns pensam que porque nós nos relacionamos com Deus e tal, a gente não vai ter nisso e tal. Veja, a doutora Cirlei falou muito bem, nós temos um processo, de dificuldade, é uma doença que pode nos pegar, nós não temos selo de imunidade porque acreditamos na Bíblia ou porque somos uma família cristã. Então veja, Deus vem de lá e nos dá força. Ele diz assim, filho, não te desanime, eu estou contigo. Por isso que Isaías 41 é fantástico. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu pego pela tua mão direita, eu te levanto. O salmista, nós temos inúmeros salmos que falam isso. Eu levanto você, eu estou com você, ser forte, ser corajoso, eu estou contigo. Então quando a gente busca esse conhecimento e descobre que Deus fez isso por nós, então nós achamos o caminho, Angélica, para superar os problemas, as angústias, as dificuldades e termos condições de levar uma vida feliz. Então, valorize a vida, ela é dada por Deus, só Deus tem o direito de tirá-la. Não matarás, está aí o mandamento para nós. E eu vou dizer assim, por minha conta, assim, é melhor, e Jesus também ensinou isso para nós. Ele mostrou para nós que a vida está com Ele, então vamos viver, vamos intensificar essa vida servindo aos outros, servindo as pessoas que estão ao nosso redor e nos servindo também, porque aí entra o cuidado que eu preciso ter com o meu estilo de vida. Então, que Deus abençoe e guarde você, sua família e todos vocês que estão nos assistindo. Muito bom. Pedro, muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Doutora Cirlei, muito obrigada. Obrigada, foi Angélica, muito bom ter você aqui. Foi muito bom mesmo estar aqui. Obrigada. Orientações maravilhosas, que nos vai ajudar, eu tenho certeza, muitas pessoas que assistiram o programa. Cuide de sua vida, tenha pensamentos positivos, pensamentos abertos, curte a sua família, fale menos, critique menos, porque isso ajuda o outro a ter saúde também. Lembre-se sempre que estamos torcendo por você, porque somos iguais a você. Até o próximo programa.